Bom dia, gente. Domingo abençoado do Senhor nosso Deus. Quero meditar com você no Salmo de número 23. É um salmo portentosíssimo do Senhor nosso Deus, que indubitavelmente escreveu esse salmo para a nossa edificação, das formas que nós nem podemos pensar ou mensurar quando o rei Davi escreveu esse salmo. Você não queria estar na pele de Davi quando ele redigiu esse salmo inspirado pelo Espírito Santo. E eu quero que o seu coração seja terra fértil nesse momento e você ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Apenas 6 versos, mas é um salmo poderosíssimo que nós devemos usá-lo diuturnamente, de dentro para fora e de fora para dentro em nosso ser. Por que, pregador? Porque as intempéries da vida nos deixam a bancarrota, não é verdade? E nós ficamos que olhando para um lado, para o outro e desesperado diante de situações que nós não estamos nem se apercebendo e de repente, pum, acontece. Era assim com Davi. Os maiores salmos de Davi foram feitos nas cavernas de Golã, gente. Perseguido por Saul, porque Saul tinha uma tremenda inveja dele, porque Saul era o rei de Israel e de repente foi deposto do seu cargo por causa de rebeliões. Você sabia que rebelião é igual pecado de feitiçaria, de macumbaria, de espiritismo? Sim, senhor, sim, senhora. Por isso que Deus rejeitou a Saul, porque ele começou a fazer tudo errado. Mas hoje, na graça que nós vivemos, na última e na sétima e última aliança, que é a aliança da graça, eu e você, nós somos melhores do que Davi. Por quê, pregador? Porque a graça é o favor imerecido de Deus aos homens na terra. E a maior graça que Deus nos deu foi o seu Filho unigênito, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e bradou o seu último grito na cruz: Pai, está consumado. Jesus pagou tudo por nós. Nós não temos que pagar mais nada para ninguém, a não ser vivermos para Ele em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, e a adorarmos a Ele de corpo, alma e espírito, e seguir os seus últimos 2 maiores mandamentos, que fechou com chave de ouro a eternidade para nós entrarmos. Quais são eles, pregador? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo agora? Sou eu, seu próximo. Você
Você é o meu próximo. Eu estou te amando, trazendo essa palavra profética, apostólica e cristocêntrica para que você saiba que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E esse nada, meu amado, minha amada, inclui tudo. Lembra de Jó? Jó precisava ser provado do jeito que foi? Não precisava. Mas por causa de uma usurpação, por causa de uma palavra, Deus, na sua vontade permissiva, permitiu que Deus fosse provado. Mas no capítulo 42, Deus dobrou a prosperidade de Jó. Por quê? Porque ele orava pelos seus inimigos, ou amigos, entre aspas, né? Então está aí um segredo. Comece a orar. Agradeça ao Senhor. Você já disse hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Talvez não. Você já levantou murmurando, reclamando, gritando, xingando, chorando, esperneando. Mas comece a recitar esse salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que Ele é fiel e justo para me abençoar nesta terra, independente de quem quer que eu seja, independente dos meus pecados, das minhas falhas. O Senhor é o meu pastor. Porque o acusador não quer que você saiba dessa verdade. Ele quer te prender no seu passado, no pecado, no medo, na dúvida, na incredulidade. E você vive assim, religiosamente preso. Mas quando você declara, profetiza que o Senhor é o teu pastor, cadeias e grilhões, portas e ferrolhos são quebradas no mundo físico e no mundo espiritual. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Deita, descansa, relaxa em pastos verdejantes, ou seja, prosperidade, sim, material, psicológica, emocional, sentimental, financeira, em todas as áreas. É um pasto infindo de verde. Verde simboliza, na cromoterapia dessa linguagem, verde simboliza o quê? Esperança. Já dizia o ditado popular desse mundo tenebroso: a última esperança é a que morre. Nunca foi e nem será, porque a nossa última esperança foi quem? Jesus Cristo de Nazaré, e nele eu deposito toda a minha fé. Jesus não morreu como está morta as religiões, com seus dogmas, conceitos, preceitos e doutrinas de homens e de demônios. Não, não. Eu estou falando aqui de um Deus ressuscitado, que faz você deitar em pastos verdejantes e guia você mansamente às águas tranquilas. Águas tranquilas, tranquilidade, tenha paz serena. Entenda que é Deus que está nesse processo, nesse projeto da tua vida, das nossas vidas. Refrigera a minha alma, Deus vai soprar e vai refrigerar, vai trazer alívio para a sua vida, para a sua alma. Ele vai refrigerar. Não é como esses ar-condicionados do século XXI, não. Vai ser uma refrigeração constante na sua vida. Você vai andar em paz mental, paz psicológica, paz emocional. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Você tem que ser justo, porque Deus tem te guiado. Deus tem nos guiado pela vereda da sua justiça. Que justiça é essa, pregador? A sua palavra, a Bíblia, o Novo Testamento, ratificado conjuntamente também com o Velho Testamento. Guia-me juntamente com a tua palavra, com a justiça, por amor do seu nome. Você tem que profetizar o amor de quem? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Não é de nenhuma religião, não é de uma denominação, não é de um anjo, nem de um arcanjo, nem de querubim, nem de serafim, de nada. Só dele. Porque o nome dele está acima de todos os nomes.
E a ele todo joelho e toda língua se curvará e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, meu Deus, que esse dia é um dia de trevas para nós, é um dia de dor, é um dia de lágrima, é um dia de ranger, é um dia de grito, e às vezes nem isso, porque ficamos petrificados diante desse fato. Mas quem está caminhando com você nesse vale da sombra da morte? O Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, a sombra nos aterroriza, nos amedronta. A sombra fala de traumas, de passado, de angústia, de neuroses, de psicopatias, de taras, de loucuras do ser em si. A morte já é literal aqui, tanto física como espiritual. Aí você tem que fazer um filtro e saber com quem que você anda, com quem que você dorme, com quem que você bebe, o que que você está fazendo, porque pode ser laços de morte, mas a vereda do justo vai se iluminando dia por dia até se tornar dia perfeito. Então se prepare. Quem está de mãos dadas com você no vale da sombra da morte é o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, aleluia. Tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. Vara é para dar umas palmadinhas, umas bengaladinhas na ovelha para ela voltar para o aprisco. A vara e o cajado, ele geralmente tinha tipo um arco assim, igual um ponto de interrogação. E era para puxar a ovelha do caminho errado. Às vezes caía num buraco e o pastor ia lá e com o seu cajado buscava a ovelha lá de dentro do buraco. Veja bem o tanto que Deus tem amor e carinho por nós. Muitas das vezes a vara vai servir de uns tapinhas no nosso bumbum para a gente tomar um choque térmico e entender que Ele nos ama. E quando Ele vê que realmente nós estamos caindo num fosso perigosíssimo, com o seu cajado Ele nos puxa desses buracos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Podem estar rindo, podem estar gozando e fazendo chacotas do teu nome. Não se preocupe, porque Deus vai mostrar para eles que você não serve a uma religião frívola e vazia, farisaica, idólatra, feticista e tudo aquilo que já está aí escancarado no mundo espiritual e no mundo físico com relação às religiões, porque as religiões estão mortas, mas o nosso Deus vive eternamente. Ele vai preparar uma mesa para você, para mim, para nós, na presença dos nossos inimigos. Deus é maravilhoso, gente. Ó, quieta, acalma o teu coração, fique em paz, tenha paz no seu espírito. Ele vai fazer justiça. E ai daqueles que quando ele faz justiça, nós temos vistos aí os casos bíblicos e os casos também do século XXI, pessoas que se levantaram contra o Senhor e hoje já não estão nem mais vivendo sobre a face da terra, porque Deus, meu amado, Deus, minha amada, é um Deus de justiça. Não queira você ficar na frente de Deus, não. Porque Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então se coloque na presença dele em justiça, em verdade, em santidade, em bondade, em fidelidade, em longanimidade, em mansidão e domínio próprio e deixa ele agir.
Ele já está preparando essa mesa para você sentar e degustar os maiores e melhores manjares que ele vai te dar. E aqueles que zombaram vão olhar para um lado e para o outro. O que aconteceu? Era ela? É ele? Sim, senhor. Porque você foi fiel ao Senhor. E quando eu falo de fidelidade, não vem com essa barganha do dízimo e das ofertas, não, porque Deus não é banco e de igreja não é dinheiro. Por favor, a fidelidade está acima de toda a prata, de todo o ouro que esse mundo tenebroso tenta barganhar a sua fé. Não, não é isso. A fidelidade está acima de tudo. Lembra da viúva que deu a última oferta? Qual foi a oferta que ela deu? Ela deu de tudo que ela tinha. Se for levar ao pé da letra, dentro da teologia da prosperidade, coitada dela. Mas o que Jesus falou? Quem foi que falou? Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça da igreja. Jesus perguntou para os discípulos: aí, quem foi que deu a melhor? Foi aquele ricaço ali? Foi o Elon Musk? Ou foi aquela viúva ali? Ah, Senhor. E eles ficaram indubitáveis ali, sem entender. Jesus falou: aquela ali que deu tudo o que tinha, sua última dracma, foi ela que deu tudo. Não confunda. Não queira medir um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelaquilo que ele tem, pelaquilo que ela é. Não, não. O caráter de um homem de Deus, o caráter de uma mulher de Deus está acima de qualquer dízimo, de qualquer oferta, de qualquer prata, de qualquer ouro. Mas, infelizmente, nesse mundo do capitalismo, ele só meça em você por CR e cifrões. Mas Deus, como que quando olhou para Davi, depois de ter sido ali com seus irmãos, e o profeta Samuel perguntou: não tem mais mancebo nesta casa? Porque os outros demais irmãos de Davi eram formosos, grandes, fortes, bonitos. Aí lá veio Davi, mandaram chamar Davi. O pequeno Davi, provavelmente um adolescente de 16 para 17, 18 anos. E quando Davi entrou dentro da casa, o Espírito do Senhor falou para Samuel: esse é o rei de Israel. Por quê, pregador? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê um coração, o interior da pessoa. E quem foi Davi? Você já sabe da história. Foi o maior rei de Israel. Depois dele veio o seu filho Salomão. Deus prepara a mesa. Deus está preparando no mundo espiritual essa mesa para você. Unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Receba a unção do Espírito Santo. O óleo fala de unção, de consagração, de poder, de autoridade, de cura, de milagre, de dons espirituais sendo liberados sobre a sua vida para você fazer notório do nome do Senhor Jesus na terra. Dom não é para você brigar com A, B, C, D, que você é o maior, é a menor. Não, não. Os dons de Deus são para a edificação da casa do Senhor. Unja a minha cabeça, unja a nossa cabeça, Senhor. Não só a cabeça, Senhor, mas da cabeça à planta dos pés. Precisamos desta unção do Espírito Santo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. É claro, claro que vai te seguir, é claro. Não olhe para o passado, não olhe mais para o passado. Por quê? Porque a bondade de Deus te persegue, a bondade de Deus anda com você e a misericórdia dele muito mais. Você sabe por que chama misericórdia? Eu lembro de um amado irmão que nós recebemos na nossa casa com tanto amor. Oh, Jesus, que maravilha! Era o nosso amado irmão. E ele falava assim: mil misericórdia. Rapaz, aquilo entrou na minha mente, eu pude entender o porquê que Deus colocou essa palavra misericórdia, porque é mil misericórdias.
1000 misericórdias multiplicada a uma raiz cúbica Deus tem para mim, para você e para nós. Oh, coisa linda e maravilhosa é descobrirmos as entrelinhas da palavra do Senhor, não é verdade? Todos os dias da minha vida, todos os dias, 24 horas multiplicado mais 365 dias do ano, a bondade e a misericórdia de Deus te seguirá para sempre, para sempre. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E essa casa não entra na paranoia da igrejolatria, não. Por favor. O salmista aqui não está falando nada disso, porque se fôssemos levar ao pé da letra, exegeticamente, hermeneuticamente, Davi estava recitando esse salmo na caverna de Golã. Então, por favor, a casa aqui, Davi está falando da casa, é a sua mente e o seu coração. Isso é casa. O nosso corpo é casa, é templo e morada de Deus. Porque senão, para qual denominação você vai querer servir a Deus? Porque se somar todas elas no mundo, sem contar as seitas heréticas, para onde? Para onde nós iremos? Qual é a denominação que está de fato de verdade servindo a Deus em espírito e em verdade? Eis a questão. Mas então, por favor, não seja um igrejolatra, mas seja sim um adorador em espírito e em verdade. Foi o que o Senhor Jesus falou para aquela mulher no tanque de Jacó. Mulher, haverá um tempo em que vós não me adorarão nem aqui, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Porque se você é um judeu de cátedra, uma vez por ano você tinha que ir para Jerusalém oferecer sacrifício segundo o rito mosaico, por favor. Agora hoje, em pleno século XXI, você já pensou? Se fosse levar isso ao pé da letra, uma vez por ano nós teríamos que ir para Jerusalém. E aqueles que não têm condição financeira, como é que faria, pregador? Não sei. Teria que vender até a alma, né? Não é verdade? Porque não tem como, gente. E se acabou todos os ritos e sacrifícios. Porque se fosse para ir para Jerusalém, segundo a lei, você tinha que levar um animal, porque até então, antes da vinda do Senhor, na nova aliança, os ritos e sacrifícios de animais e oblações de sangues e carnes e vísceras eram oferecidas no altar de Deus, lá no templo de Salomão. Bom, nós já temos um templo de Salomão aqui no Brasil, né? Eu não sei o que vai acontecer, porque o livro de Apocalipse diz que o anticristo vai se assentar no trono, no templo. Então, se prepare, talvez o anticristo mudou de rota, né? Vai pousar aqui no templo de Salomão, lá construído pelo aquele, você sabe quem é, não é verdade? Então, mas nada a ver, gente. É aqui, ó, em espírito e verdade. Então essa é a visão panorâmica do Espírito para nós no Salmo 23. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Amém.